Olá pessoal, meu nome é Gil e nós voltamos com a saga da gameplay comentada pro Abismo do Espiral. Dessa vez ele intercala as versões Luna 4 e Luna 5, vulgo 6.3 e 6.4. Hoje nós vamos mergulhar no piso 12 e eu devo dizer que esse abismo está bem menos permissivo do que o anterior. Personagens de Nordcry que permitam as reações lunares vão ser muito necessários, e os nossos clássicos DPS quebradinhos, claro, vão fazer um belíssimo estrago. Bom, vamos lá. A bênção da lua abissal dessa vez é Lua Impenetrável. A cada 3 segundos, uma onda de choque estoura nos inimigos, causando dano real em área, sempre que você causa dano de cristalização lunar. Essa instância extra de dano é bem poderosa e ajuda por demais. Não se preocupem que vale tanto para dano de reação de cristalização lunar, quanto para o dano direto de cristalização lunar, como os da Zibai. Infelizmente, atualmente só 2 personagens possibilitam essa reação, sendo a já mencionada Zibai e a Columbina, a divindade de Nordcry. Em outros casos, não será possível usufruir dessa bênção, o que é uma pena. Poderiam contemplar cristalizações normais também, ou pelo menos cristalizações Hydro. Mas enfim, os inimigos de cada piso eu vou comentar quando estivermos os enfrentando. Mas esses buffs aqui são importantes de mencionar desde já. Na primeira metade, o dano de carga lunar é grandiosamente aumentado, em 75%. Então quem tiver Inefa, Flins e ou Columbina pode brilhar aqui. Já na segunda metade é o dano de cristalização lunar, que recebe os mesmos gloriosos 75% de bônus de dano. Sendo assim, eu recomendo para a segunda metade equipes com a Adeptus Cavalo Branco, que envolvam o Iglua, o Goro e idealmente a Columbina também, mas pode ser outro Hydro. E se não tiver, tente fazer um time de cristalização lunar com a Columbina, usando DPS como Navia, Tiori, Noelle, Ningguang, Albedo e assim por diante. Se também não tiver, então sinta-se livre para colocar seus mais fortes personagens. Só recomendo também que invista em danos pesados para a carapaça gel do último boss, como equipes com espadões, dano imersivo, dano de sobrecarga ou, idealmente, dano gel. Eu realmente recomendo que você use 2 personagens de Nordcry para ativar o reluzir cheio do presságio lunar. O porquê eu vou explicar quando falarmos da Câmara 2. Já de volta à primeira metade, eu recomendo equipes com dano elemental abundante, principalmente times de dano lunar. Nesse caso, levando em conta o buff, o time Premium do Flins é maravilhoso, ou outros times que envolvam o personagem. O mesmo é válido para a Inefa, que pode ir com ou sem o Flins. Times com a Columbina para permitir carga lunar também são ótimos, envolvendo outros DPS Electro e Hydro, como Neuvillette, Shogun Raiden, Clorinde, Ayato e, claro, equipes voltadas para dano de florescimento lunar com a Nefer também são muito bem-vindas, ainda mais se você tiver uma Lauma. E aqui personagens também como Aino, Columbina, Kokomi e assim por diante brilham por demais. Claro que também dá para sair do âmbito lunar e arrasar com outras equipes elementais, como os já mencionados times do Neuvillette, ou da Mualani, uma poderosa equipe com a Skirk, Jaska e assim por diante. Só no último boss que as coisas podem apertar bastante se você não tiver dano lunar. Mas não é impossível. Eu, por exemplo, estarei usando Florescimento, mas no meu caso é um time bem acima da média, pois se trata do time Premium mais da Nilou. O intuito aqui é que a Lauma, como sendo a única personagem de Nordcry, portanto tendo reluzir inicial, permita que os florescimentos causem dano crítico, além de aumentar muito o dano deles, também causando dano de florescimento lunar diretamente com a habilidade elemental carregada dela. A Nahida é a Nahida, né? Aumenta a proficiência elemental do time e junto da Lauma permitem a ressonância Dendro, Videira Verdejante, que aumenta ainda mais a proficiência. De quebra, elas juntas criam uma aplicação Dendro eterna e infinita, além de que a minha Nahida é C2. Então vai proporcionar ainda mais taxa crítica para os nossos núcleos da riqueza da Nilou. A Sangonomia Kokomi vem com toda a sua flexibilidade, fechando com a Nilou a ressonância Hydro, cura de Hydro, e bonificando todo o time com mais vida máxima. E claro, se encaixando perfeitamente na equipe com sua aplicação Hydro bem sólida e o sustain perfeito, curando a todas e causando instâncias extras de dano com um conjunto de artefatos concha tingida pelo mar. Mas isso vocês conferem na parte de builds. Na segunda metade, eu utilizarei um time da Navia de cristalização lunar com a Columbina. Aqui teremos o John Lee para aplicar gel constantemente, mesmo fora de campo, permitir as
ressonâncias entre os construtos gel e a própria ressonância gel junto da Navia, lembrando que os totens da cristalização lunar contam como construtos e ressoam com o pilar dele. Claro, estamos falando do John Lee, então teremos uma proteção perfeita, mesmo com essa outra build focada em amplificar a proficiência elemental de toda a equipe. Daí entram Columbina e Aino para conferirem ainda mais vida para todo o time, coisa que tanto a Colum quanto o John Lee amam, além delas duas trazerem o reluzir cheio, fortalecendo demais as próprias skills. Adicionalmente, a Columbina é quem, claro, permitirá a reação de cristalização lunar, bufará os danos lunares da equipe e de quebra trará uma instância de dano extra para a reação, sem contar o ataque coordenado dela. E junto do John Lee ela será o nosso sustain, já que está de protótipo âmbar e curará toda a composição quando usar o Supremo. Tendo então aplicações Hydro e Gel eternas, a Navia chega como a estrela do time, causando toneladas de dano gel com seus cartuchos, obtidos através das reações de cristalização lunar, enquanto as mesmas também já vão causando dano. Resumindo, é gel, hydro e dano até onde a vista alcança. Bora lá? Na primeira parte da Câmara 1, a imensa quantidade de pescadores das profundezas desconhecidas, a.k.a. galinhas pássaros do abismo, vão ser o maior desafio. Elas sempre vão vir em grupos de 3 e vão se espalhar no começo, mas logo voltam em direção a você, então procure ficar no meio da arena. Aqui elas possuem essas barras de vida especiais, né, que danos elementais são a chave para quebrá-las. E dano lunar tem o triplo da força, basicamente. Então capriche nas reações elementais e especialmente reações lunares. Elas são praticamente imunes a controle de grupo até perderem essa barrinha. E uma coisa boa é que você não tem que quebrar a carapaça das 3. Quebrando de uma só, essa que você quebrou já vai puxar as outras, que por sua vez também já terão suas carapaças quebradas. Então foque em uma só. Receive my blessing for the everlasting forest. Hold the line! Na segunda metade, o Nobre da Noite Gelada tem aquela mecânica bem legal de absorção elemental. Enquanto ele tá nesse estado de canalização, ele absorve o elemento que mais causou dano a ele. Não o que mais vezes o atingiu, mas sim o que causou o maior número de dano. Se esse maior número de dano for físico ou dano lunar, seja de reação, seja próprio, então ele não vai absorver nenhum elemento. Uma outra vantagem de usar reações lunares é que você vai ter que bater menos vezes nele para conseguir quebrar essa canalização. Ele tem 50 camadas de escudo, então personagens que têm múltiplas instâncias de dano, como os ataques básicos do John Lee, por exemplo, são muito bem-vindos, e principalmente danos lunares que já contam aí como várias instâncias de uma vez só. Bom, o truque aqui é, caso não seja uma equipe lunar, ou caso você não consiga fazer com que o maior dano seja físico ou lunar, garanta de bater com um elemento que você quer que ele fique imbuído. Exemplo, digamos que você está usando uma equipe da Varessa, então certifique-se de bater com Pyro, para que ele então absorva esse Pyro, torne infelizmente imune a Pyro, mas em compensação fique sempre com a aura Pyro, então a Varessa vai conseguir sobrecarregar sempre. Aqui notem que ele não está absorvendo nenhum, porque eu tô fazendo questão de não dar os tirões de espingarda da Navia, para que o maior dano seja de cristalização lunar. Lush as the moonlight, with one heart we pray. Allow me! Na Câmara 2, essa primeira parte é a mais fácil de todo o abismo, porque ela é a mais abrangente, a mais permissiva. É só você ter uma aplicação Hydro boa, e nisso você pode encaixar também Electro, Cryo, Animo e Gel, e as carapaças do Imperador do Fogo e Ferro e até dos caranguejos Escudo Firme vão ser drenadas rapidamente, permitindo que você cause o seu dano de forma plena. A ideia é que você consiga passar dessa primeira parte o mais rápido possível, já que ela é mais fácil, afinal a segunda vem torando. Branch into soul,
This dance is for you. Here. Yeah. The new moon rises. Attack! Stabilize. Look, a rainbow! Chegando na temida segunda parte, é por causa disso que eu quis que o reluzir cheio fosse utilizado, porque tendo uma equipe com reluzir cheio, você já consegue causar dano tanto na barrinha de vida dele, quanto na barrinha de antivida. Do contrário, você só consegue reduzir a vida máxima dele quando conseguir derrotá-lo. Então você vai ter que zerar a vida dele todinha, pra então poder começar a dar dano na barra de antivida, até que ele se recupere do atordoamento e encha a vida todinha até a parte que você conseguiu neutralizar com a barrinha cinza. Então poder ao mesmo tempo causar dano na vida dele normal e já ir aumentando a barrinha de antivida, né, pra reduzir a vida máxima dele, é uma mão na roda. Poupa imensamente teu tempo. Do contrário, você realmente vai demorar bastante, mesmo com equipes de DPS bem fortes. Tipo, sei lá, um time premium da Mavuika, da Skirk e assim por diante. Porque você vai até causar muito dano, mas aí vão ter que ser mais processos. Esses grandes caçadores selvagens são como esponjas de dano mesmo. Umbrella warfare, I guess. Messing up. Haha. Attack! That's the way. Now this one's got your name on it. Now. Surge. Reflect. This one's got your name on it. Haha. Coming at ya. E, pra finalizar, na Câmara 3, o Lorde das Profundezas Desconhecidas, Sussurrador de Pesadelos, é o nosso novo boss. Ele vai ter a mesma carapaça abissal que as galinhazinhas. Então, nesse começo, ele vai canalizar esse golpe, e se você conseguir bater nele com dano lunar constante e drenar a carapaça enquanto ele tá canalizando, você vai atordoá-lo e causar uma quantidade de dano muito boa, o que te ajuda imensamente a derrotá-lo. Do contrário, ele vai ficar praticamente imune a dano e ao final ainda vai causar um golpe poderoso que pode dar insta-kill, mas dá pra cancelar porque é uma animação um pouco demorada e você consegue usar um Supremo ali pra garantir os frames de invulnerabilidade, enquanto você tá castando o Supremo do personagem, né? Então já guarda o Supremo pra garantir. E você vai conseguir derrotá-lo salvando tempo suficiente pra segunda parte. Roll, roll. Covenant of the Deep. Rest and rebuild. Committed to memory. Share my knowledge. Receive my blessing for the everlasting forest. This way, Colonel. Position stick. Torrent, bring refuge. Hold the line. Se o seu time não tiver foco em dano lunar, o que você pode fazer é ir bater nos cachorrinhos que ele cria. Derrotar um cachorrinho também dá dano na carapaça, e se você conseguir derrotar todos, você quebra essa carapaça. O problema é que eles são um pouco parrudos e ficam separados um do outro. Então, a não ser que você tenha um dano bem abrangente, rápido, e ou consiga juntá-los de alguma maneira pra facilitar, vai ser complicado. Uphill battle. Allow me. Lush as the moon for the everlasting. Share my knowledge. Committed to memory. Here. Share. Billowing surge. Branch into song. Die the Pra finalizar, temos aqui o Legatus Golem. Ele tem essa carapaçazinha gel que, diferente das abissais, não anula todo o dano recebido até que você quebra a carapaça. Ele atua mais como uma armadura, reduzindo o dano que ele recebe. E aí, quando você consegue quebrar, ele fica atordoado e toma muito mais dano, naturalmente. Já que estamos falando de uma armadura gel, golpes pesados são de grande valia, como ataques imersivos, dano de sobrecarga, danos de espadão e danos gel.
Por isso que equipes de cristalização lunar brilham muito aqui, mas você pode colocar equipes gel em geral. Se você tiver o John Lee, ele é excelente nessa segunda metade, tanto para lidar com o Nobre da Noite Gelada, já que ele é um dos personagens que mais causa instâncias de dano nos ataques normais, né? E agora, na Câmara 3, para lidar com o Legatus Golem, já que o Supremo e a habilidade elemental carregada dele causam diversas instâncias de dano gel que ressoam com os gels em volta e afetam mais ainda essa barreira do inimigo. Vamos adentrar agora na parte das builds e lembre-se, é melhor ter um time inteiro bem buildado do que um único personagem excelentemente buildado em detrimento dos outros 3 com builds deixando ali a desejar. Esse abismo tá mais específico, mas eu desejo do fundo do coração que você consiga fazer. Lembre-se que aqui no canal a gente tem guias para vários dos personagens do Genshin, o que pode te ajudar bastante. Sem contar que você pode vir para nossa comunidade do Discord e até para as nossas lives diárias, para tirar dúvidas, aprender mais e de quebra se divertir bastante com a gente. Confira o comentário fixado que tá tudo lá. Por favor, se você gostou do vídeo, me ajuda de graça. Basta clicar em curtir, deixar um comentário e hypar o vídeo deslizando aqui pro lado nos comentários. Todas essas ações são rapidinhas pra você, não te custam nada, mas pra mim fazem toda a diferença. E muita gente, infelizmente, não faz. Então, seja uma pessoa especial no mundo. Por favor, se inscreva no nosso canal, siga a gente aqui, compartilhe o nosso trabalho, envia para um amigo, envia naquele seu servidor favorito, claro, se deixarem, né? E, novamente, espero você toda noite a partir das 8 horas, aqui e na roxinha, na rede vizinha. Muito, muito obrigado e bons combates. Que as luas iluminem e abençoem teu caminho.